A gestão ágil é uma abordagem leve e de mínima intervenção para o gerenciamento de projetos. Ou seja, o projeto é todo dividido em etapas menores, chamadas de iteração, que geralmente duram de 2 a 4 semanas, e ao final de cada etapa há uma reavaliação das prioridades do projeto e um possível replanejamento da etapa que virá em sequência. As metodologias tradicional e ágil possuem diversas diferenças. Entre elas, na tradicional existe uma única entrega. O foco é em uma tarefa por vez. O planejamento é completo antes do início da execução e são feitas poucas alterações. Na ágil, a entrega é feita em partes. O foco é em várias tarefas simultaneamente. O planejamento é iterativo e incremental, e as alterações são feitas sempre que necessário. Como há diferentes necessidades, os métodos ágeis surgem em várias formas. Eles podem ser adaptados à exigência, mas o ideal é escolher aquele que faz mais sentido para o projeto em questão. Entre os mais utilizados estão o Microsoft Solutions Framework, o MSF, o Extreme Program XP, o Lean e o Scrum. O Scrum é um framework ágil para o gerenciamento de projetos, baseado na adaptação, interatividade e entrega de valor incremental. Como é um framework, o Scrum não é um processo, uma técnica ou mesmo um método definitivo. Ele é uma estrutura base, como um molde, por exemplo, que serve de referência e pode ser aplicado em conjunto com vários outros processos e técnicas, como o Kanban. O verdadeiro significado de ágil não é necessariamente ser rápido e entregar as atividades no prazo. Ser ágil significa ser capaz de lidar com mudanças no meio do caminho e adaptar-se ao projeto e de maneira organizada e segura para que todos os envolvidos executem sua atividade da melhor forma possível. A execução dos projetos com Scrum é dividida em ciclos de trabalho, que são chamados de sprint. Cada sprint tem como objetivo entregar uma parte funcional do produto, sob um limite de tempo pré-definido, e gerar o máximo de valor possível para o produto final. Dentro desses períodos, o planejamento do projeto é revisto constantemente e o backlog do produto é refinado à medida que mudanças se fazem necessárias. Assim, evita-se o retrabalho e garante-se que o produto final terá o máximo de valor para os clientes. Podemos listar 6 pilares para a metodologia Scrum, sendo eles: controle de processos empíricos. Todas as decisões dentro de um projeto Scrum devem ser tomadas com base em observação e experimentos. Auto-organização. Essa postura do time é favorecida pelo modelo de liderança servidora, adotado no Scrum, de modo que o líder e liderado não são separados por fortes hierarquias. Colaboração. O time Scrum deve trabalhar em conjunto com os stakeholders para criar e validar as entregas do projeto. Priorização baseada em valor. Quanto maior valor um item tiver, o poder de gerar, mais prioritário ele será na fila de atividades. Time boxing. Em todo o projeto Scrum, as restrições de tempo são fixadas previamente, garantindo que a equipe não se perca nos prazos e não atrase entregas. Desenvolvimento iterativo. O princípio de desenvolvimento iterativo é baseado na repetição dos sprints ao longo do projeto, com o objetivo de gerar valor ao produto continuamente. O time Scrum ele tem um tamanho de 5 a 9 pessoas. Elas trabalham juntas para completar com sucesso um sprint. O time Scrum ele deve ter algumas características que são importantes para um projeto de sucesso. São elas: colaboração, multidisciplinaridade, auto-organização, tamanho certo e cultura. O time ele deve ser multidisciplinar, onde apesar de cada um dos membros terem a sua principal atividade, todos devem ser capazes de se organizar para atingir a meta do sprint. O framework define os papéis a serem tomados no desenvolvimento do projeto, os eventos a serem realizados e os artefatos que precisam ser produzidos para apoiar o gerenciamento do projeto. Na prática, é como se o framework fosse um molde ou um gabarito que pode ser replicado várias e várias vezes nas mesmas ocasiões. O Scrum funciona basicamente da mesma forma. Ele contém o direcionamento para ajudar a equipe envolvida no projeto a se organizar e se estruturar
no processo de planejamento, execução e controle das atividades, podendo ser replicado diversas vezes. No caso do Scrum, o framework determina quais serão as funções a serem assumidas no projeto, que são os papéis, quais reuniões devem ser realizadas, que são os eventos, e quais instrumentos serão utilizados para gerenciar as atividades ao longo do tempo, que são os artefatos. Agora, vamos para a aplicação da metodologia Scrum em um estudo de caso de engenharia. A metodologia Scrum, nesse estudo de caso, foi aplicada no desenvolvimento de uma estufa automatizada para o cultivo de mudas de alface, controlada por uma plataforma de prototipagem eletrônica denominada Arduino, com adaptação da técnica de hidroponia para o cultivo vertical. Com o tema, aconteceu com a primeira reunião da equipe, que teve como objetivo apresentar a metodologia Scrum e as ferramentas que seriam utilizadas, como o Trello e o Scrum Poker Card, bem como um equipamento protótipo. Para dar início ao projeto, realizou-se o primeiro Sprint Planning Meeting, com a presença de todos os participantes e definição de quem exerceria cada função dentro do funcionamento do Scrum. Na reunião, foi definido o Product Backlog, o cronograma do projeto e a periodicidade dos sprints, de 2 semanas. Para o andamento do projeto, optou-se por utilizar o Trello como ferramenta de auxílio. O papel do Scrum Master foi ocupado pelo aluno pós-graduando. O professor orientador da equipe e a empresa que fez a solicitação do projeto ficaram como Product Owner. O Scrum Development Team foi formado por alunos de graduação dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura. O estudo foi dividido em 6 sprints, sendo eles Sprint Goal e Sprint Backlog. O Sprint Goal número 1, ele tinha como objetivo aprender e aprofundar-se nos principais conceitos da metodologia Scrum, para que fosse possível aplicá-la da maneira correta. Uma revisão bibliográfica sobre o experimento e entendimento da parte elétrica. Número 2, tinha o foco na revisão da parte elétrica do projeto. O Sprint Goal número 3, ele tinha como objetivo o funcionamento total da estufa e primeiro o plantio das alfaces. O Sprint Goal número 4 era a resolução do problema de aumento de temperatura e sustento das mudas por uma semana. O Sprint Goal número 5 era a resolução de problemas técnicos do sistema. O Sprint Goal número 6 era a continuidade do experimento com análise dos parâmetros e a adoção de novas estratégias para obter uma maior durabilidade das mudas. O ciclo dos sprints era composto de 2 semanas de realização das atividades, onde a equipe de desenvolvimento Scrum desenvolvia as atividades propostas e fazia um Daily Scrum, que é uma reunião diária para uma conversa de 15 minutos, reunião esta que seguia as especificações da metodologia Scrum, e essas conversas eram realizadas online ou presencialmente. Ao decorrer das semanas, a equipe de desenvolvimento Scrum movia os cards do Trello entre os espaços a fazer, fazendo e concluído. Em paralelo a isto, as permutas de cartão para os outros quadros eram executadas pelo Scrum Master. Após um determinado período, a equipe então se reunia no Scrum Meeting Review para fazer uma auditoria das atividades, onde eram então apresentadas o andamento das atividades que haviam sendo realizadas e que estavam para ser realizadas. Com a análise desse estudo de caso, pôde-se ver a validação na prática do modelo Scrum. O método trouxe benefícios na execução do experimento, deixando-o mais eficiente, com resultados mais completos e um cliente mais satisfeito. Portanto, foi avaliada como positiva a experiência com o modelo Scrum, sendo classificado como um método flexível e adaptável a diferentes assuntos e contextos. Com isso, as ferramentas auxiliadoras, como o Trello, foram extremamente importantes para o decorrer do projeto e para a organização e visualização das atividades, de modo a estabelecer disciplina à equipe.